E nós somos convidados, de acordo com o capítulo 4, a visitar o trono da glória de Deus. Vamos ser levados ao centro do universo, ao local onde as grandes decisões são tomadas, à presença do próprio Deus. E vamos contemplar toda a majestade, toda a glória, toda a solenidade de estar na presença de Deus. Ao estarmos na presença de Deus, de que forma isto impacta a espiritualidade? Quando eu estou na presença de Deus, o que eu compreendo de mim mesmo? Quanto mais perto nós estamos do Rei do Universo, o Senhor da Glória, mais claramente percebemos a nossa necessidade de sermos transformados pelo seu poder. Mais uma vez quero desejar uma boa noite a todos, sejam, portanto, muito bem-vindos. Quero também aproveitar para saudar aqueles que nos estão a assistir a partir de casa, desejando que a você, querido amigo, prezada amiga, este possa ser um momento de Deus lhe falar ao coração através das interessantes e profundas mensagens do livro de Apocalipse. Ao longo das últimas semanas, queridos irmãos e prezados amigos, temos tido o privilégio de estudar o livro do Apocalipse de uma forma que seja mais simples, mas também mais prática, não focados apenas nas questões meramente proféticas, mas naquilo que Deus está a dizer ao seu povo, aquelas pessoas que vivem nos últimos momentos da história da Terra, que se estão a preparar para encontrar com o seu Redentor, que em breve virá. Estas são as mensagens do livro do Apocalipse, mensagens para um povo que aguarda a chegada do seu Salvador, para um povo que tem a missão de levar a outros esta mesma mensagem de salvação. E desta maneira, assim nós estamos, de fato, a tentar perceber como realmente o livro do Apocalipse pode ser um livro fácil de ser entendido, mas sobretudo um livro cujas mensagens fiquem na nossa memória. Tivemos a oportunidade de, nas últimas semanas, estudarmos aquilo que tem que ver com as várias mensagens que Jesus dirigiu aos cristãos ao longo da história da Igreja. Contudo, percebemos que cada tipo de período tem também um conjunto de conselhos, de recomendações, inclusive de promessas. E podemos perceber, ao longo destas últimas 4 semanas que estivemos a estudar os vários tipos de igrejas ao longo da história do cristianismo, podemos perceber uma coisa muito interessante. É que quase todas as igrejas, desde Éfeso até Laodiceia, todas tinham um problema, com exceção de Esmirna e de Filadélfia. Mas todas as outras tinham um problema. Isto leva-nos a pensar que, como cristãos, nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos como cristãos porque somos humanos e vivemos num mundo onde o pecado ainda existe de uma forma muito forte. Mas Deus, na sua misericórdia, tem sempre a solução para o nosso problema. O nosso problema pode ser falta de amor, Deus tem a solução. O nosso problema pode ser uma certa tendência à condescendência com o pecado, pois Deus tem a solução. O nosso problema pode ser alguma fragilidade moral, pois Deus tem a solução. O nosso problema pode ser tão grave como a hipocrisia, mas Deus tem a solução. O nosso problema pode ser indiferença espiritual, mornidão, pois mesmo para este problema, Deus tem a solução. Louvado seja Deus, porque em todas as circunstâncias, o Senhor é aquele que oferece a solução para o nosso problema espiritual. Por quê? Porque pensem numa coisa muito simples. O Deus que nos salvou na cruz do Calvário, que esteve disposto ao ato extremo de entregar a sua própria vida em favor da humanidade, Jesus Cristo, nosso Salvador, esteve disponível para se entregar por você e por mim. E agora, não estaria este mesmo Deus, o Deus radical, o Deus dos extremos, não estaria Ele disposto a oferecer-nos novas oportunidades para que, mesmo nas nossas fragilidades, pudéssemos encontrar a redenção? Pois é exatamente
este Deus de quem estamos a falar. Bom, hoje nós vamos avançar para um novo capítulo no livro do Apocalipse. Já estamos no capítulo número 4. Hoje o tema é a visão do trono de Deus, que nos é descrita em Apocalipse capítulo 4. Contudo, ainda a título de contextualização introdutória, gostaria de comentar convosco uma ideia que nós vamos perceber ao estudarmos o livro do Apocalipse. O livro da Revelação, como João recebeu da parte de Jesus, ele tem uma série de cenas. Poderíamos dizer que o livro é como se fosse um filme ou uma peça de teatro e que tem várias cenas. Começa e termina uma cena, depois começa e termina outra cena. E quando, na narrativa, que as várias cenas vão elaborando ou vão construindo, há situações em que a história fica, diríamos numa linguagem assim bem simples, a história fica realmente muito complicada, a coisa fica preta. E então, quando a coisa atinge, diríamos assim, uma certa intensidade, a narrativa está numa situação complicada, eis que se abre uma janela de esperança. E, então, João tem uma visão ou tem um vislumbre de alguma coisa que nos ajuda a descomprimir aquela tensão e pensarmos que existe uma solução. Olhando para os capítulos 2 e 3, a narrativa dos conselhos de Jesus às várias igrejas poderá criar uma certa tensão no leitor, porque Jesus começa por fazer alguns elogios, mas também faz algumas repreensões a cada um dos 7 períodos da igreja cristã, e na qual nós estamos implicados. Ao lermos os capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar uma série de problemas nos quais nós efetivamente dizemos, bom, Jesus está a falar isto para mim. Então, quando chegamos, portanto, ao clímax das mensagens às 7 igrejas, que é a mensagem mais dura à igreja de Laodiceia, a mensagem mais intensa e mais severa justamente aos cristãos, que somos nós que vivemos neste período da história pré-advento de Jesus, eis que então há uma freada na narrativa e nós somos convidados, de acordo com o capítulo 4, a visitar o trono da glória de Deus. Vamos ser levados ao centro do universo, ao local onde as grandes decisões são tomadas, à presença do próprio Deus. E vamos contemplar toda a majestade, toda a glória, toda a solenidade de estar na presença de Deus. E é justamente isto, queridos amigos, que o Senhor nos quer convidar nesta noite, neste final de tarde de domingo, para podermos visitar o trono da glória de Deus. Por isso, peguem a sua Bíblia e vamos ler então Apocalipse capítulo 4. E vamos ler os primeiros 2 versículos. Depois pararemos para fazer alguma explicação e entendermos a intensidade da narrativa. O verso 1, Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz como de trombeta, aquela voz que tinha falado em Apocalipse no capítulo 1, que João tinha ouvido, e a seguir a ela apareceu Jesus, após isto, ouvira esta voz falar comigo, ela disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E João diz, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Uma nota muito interessante, e que se estiverem a tomar aquelas anotações do tipo riscar a vossa Bíblia, tomar notas, sublinhem ou façam uma bolinha aí em torno da palavra subir, ou quando João diz, na minha Bíblia, por exemplo, diz, sobe aqui. Sabem, queridos irmãos e amigos, há uma coisa importantíssima. Sempre que um cristão entra em comunhão intensa e significativa com Deus, a sua espiritualidade assume um patamar completamente diferenciado.
Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, em autenticidade, não é Deus que desce até nós, somos nós é que somos elevados à presença de Deus. Esta é a razão, queridos amigos, porque quando estamos em espírito de adoração, os problemas desta terra assumem a sua real dimensão. É que aos olhos de Deus, os nossos problemas, por maiores que sejam, eles não são nada. É por esta razão que quando estamos em espírito de adoração e numa comunhão intensa e significativa com Deus, as conquistas deste mundo também não nos fazem ter vertigens de orgulho e perder a noção de que somos filhos de Deus. Sabem porquê? Porque as realidades celestiais são muito, mas muito mais significativas do que qualquer sucesso ou qualquer honraria que nós possamos ter neste mundo. Não há fortuna nenhuma que possa ser comparada ao prémio que Deus tem para dar a cada pessoa que aceitar o plano da salvação. É que não existe nenhum valor neste planeta que possa de alguma forma estar à altura daquilo que é o valor da vida eterna. E não estamos a falar de vida para sempre, estamos a falar de uma vida que nunca vai terminar, mas que será de permanente felicidade, de eterna satisfação emocional. Sabem, na eternidade, você e eu nunca vamos sentir tédio. Nunca vai haver nenhum momento em que a gente dirá que, ok, este momento estou sem gosto, sem apetite, sem vontade. Não, estaremos sempre numa permanente alegria e felicidade serena, harmoniosa, mas numa permanente e borbulhante atitude de felicidade e de bem-estar. Além do mais, teremos a oportunidade de viver permanentemente saudáveis e constantemente com as pessoas que amamos e com aquelas que teremos a oportunidade de conhecer e passar a amar numa escala emocional muito superior à capacidade que nós hoje temos de amar alguém. Para melhorar ainda mais a situação, teremos permanentemente acesso físico ao próprio Deus. E como se não bastasse, todas as semanas os salvos se reunirão com o próprio Deus para juntos adorarem. Já imaginaram que coisa fantástica? Nós podermos ouvir a lição da escola sabatina ser apresentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Já imaginaram o sermão ser apresentado pelo Senhor Espírito Santo ou por Deus o Pai? Já imaginaram quão fantástico será ouvir um coral de anjos cantarem? Ou ouvirmos uma orquestra dos salvos com instrumentos que nós nem sequer imaginamos que existam, que foram inventados na própria eternidade, serem apresentados de forma harmoniosa, sonora. Tudo isto é o que, e muito mais, é o que a eternidade reserva para o ser humano. Por esta razão, quando a Bíblia diz sobe, quando o Senhor nos convida a irmos até Ele, Ele tem algo muito melhor para nos oferecer. E queridos amigos, prezados irmãos, você que nos está a assistir aí em casa neste momento, talvez você esteja a fazer planos para obter coisas nesta terra. E não há nada de errado em querermos ter uma boa casa, termos uma vida suficientemente confortável e digna. Não há nada de errado em sermos ricos. Não há nada de errado em uma pessoa lutar para ter sucesso profissional ou desenvolver-se academicamente, sendo um expoente na sua área do conhecimento. Mas a realidade é que, se tudo isto for um fim em si mesmo, e se a nossa existência se limitar à existência de sucesso neste mundo, será uma lamentável e eterna perda de esforço. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é imensa e infinitamente maior do que nós podemos conseguir neste mundo. Queridos irmãos e amigos, estar em contato com a presença de Deus é justamente sermos elevados a um patamar completamente diferente. Aqueles que por vezes pensam ou
insinuam a ideia de que ser-se cristão é ser-se um pobre coitado, um totó, um medíocre, um banana. Desculpem estas expressões, mas a forma coloquial como as apresento, mas a realidade é que ser um cristão é ser alguém que está muito à frente do que as melhores expectativas do mundo possam de fato oferecer. É sonhar com o impossível, é acreditar no impensável, é estar disposto a ver o verdadeiramente invisível, mas que não deixa de ser realidade, porque as promessas de Deus não falham. O texto vai continuar dizendo, e agora estamos no verso 3, João tinha visto alguém sobre um trono. Ele nem sequer descreve quem é esta pessoa, dada a reverência que ele tem por este ser, que nós vamos entender que é, ao longo do texto, vamos perceber que é Deus o Pai. E agora estamos então no verso 3. Aqueles que quiserem acompanhar aqui, eu não sei se poderiam me ajudar, da parte técnica, a desligar isto. Ok, muito obrigado. O verso 3 diz assim: E aquele que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Algumas Bíblias dizem jaspe e sardônia, ou sardônico. Esta pedra, ou estas duas pedras, elas têm uma coloração translúcida de cor alaranjada avermelhada. E isto é interessante porque, de alguma forma, a presença de Deus transmite-nos justamente esta noção de seriedade, de severidade. A santidade de Deus, ela tem um efeito de autoexclusão em relação ao pecado. Por que que o ser humano não pode ver Deus na sua santidade? Porque a simples contemplação da glória de Deus nos destruiria, nos implodiria completamente. Por esta razão, nesta visão, João vê Deus como tendo a aparência brilhante de fogo. Mas o texto continua dizendo, e havia ao redor do trono um arco-íris. Vocês sabem, e nós temos falado sobre isto muitas vezes, que o livro do Apocalipse está cheio de ligações com outras partes da Bíblia. Na Bíblia, onde é que aparece pela primeira vez a história do arco-íris? Após o dilúvio. E o arco-íris era um símbolo de quê? Da aliança, de uma promessa que tinha que ver com o quê? Exatamente, Deus nunca mais destruiria o mundo. Portanto, o arco-íris era um símbolo de quê? Era um sinal do quê? Da misericórdia de Deus. É porque o ser humano, depois do dilúvio, não ia deixar de pecar. Mas Deus, apesar do ser humano ser pecador, não o iria destruir. Vejam que ao redor do trono de Deus, apesar de Deus ser santo, de Deus ser solenemente impecável, perfeito, o que é a base do trono de Deus é o quê? É a misericórdia. Mas reparem num detalhe interessante, é que este arco-íris é diferente. Este arco-íris é semelhante na aparência à esmeralda. Qual é a cor da esmeralda? Eu acho que nenhum de nós tem uma esmeralda. Eu não tenho esmeraldas, mas sabemos, não é? É verde. A cor verde, no contexto simbólico da Bíblia, representa uma coisa extremamente interessante. É o equilíbrio. Este é o aspecto cultural português, a ideia de o verde estar associado à esperança. Mas no contexto semítico, a cor verde representa o equilíbrio entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. E reparem que a santidade de Deus é exatamente isto. Deus não é santo porque Ele não peca. Deus não é santo porque Ele não mente. Na realidade, Deus não pode mentir. Se Deus disser, a certa altura, numa bonita manhã ensolarada, Deus olhasse, estivesse na nossa terra e olhasse para o céu e dissesse, o céu é cor-de-rosa, naquele exato instante, porque a palavra de Deus tem poder, o universo inteiro iria se rearranjar para que o céu passasse a ser cor-de-rosa. Por esta razão, Deus não pode mentir, porque aquilo que Deus disser passa a ser verdade, passa a ser realidade. Entendem? Então, Deus não é santo por não pecar, Deus não é santo por não mentir, Deus não é santo por não ter pensamentos pecaminosos, porque isto não faz parte da natureza de Deus. Então, o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia.
Deus consegue, ao mesmo tempo, ser bondoso e misericordioso para comigo, pecador, mas também não deixa de ser justo. Deus perdoa os meus pecados, mas não passa a mão na minha cabeça. Por quê? Porque para os meus pecados e os pecados de cada um de nós que aqui está, e de você que nos está a assistir a partir de sua casa, para que o seu pecado seja perdoado, houve a necessidade de Jesus derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Por esta razão Deus é santo, porque Ele equilibra a justiça e a misericórdia. Mas o que é interessante é que quando Deus fala de justiça, normalmente é Ele que paga o preço maior da justiça. Mas vamos continuar então. O texto vai avançar e vamos agora para o verso 4. E diz assim: e havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham as suas cabeças coroas de ouro. Vamos entender então quem são estes 24 anciãos. Reparem, se o trono de Deus é glorioso, a glória do trono de Deus, o esplendor do trono de Deus é amplificado por este séquito de 24 tronos que existem ao redor do seu próprio trono. Mas vamos ver então porquê e qual é a ligação e a explicação bíblica que existe para estes 24 tronos. Vamos dar uma olhada num texto de Isaías, no capítulo 24, verso 23, que diz assim: então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará sobre os montes e Sião em Jerusalém. E perante os seus anciãos manifestará a sua glória. Ou seja, a Bíblia mostra-nos, através das palavras do profeta Isaías, de que Deus efetivamente mostra a sua glória, a sua grandiosidade, a sua misericórdia. E nós já vamos entender daqui a pouco o que é, em contexto profético, glória. Então Deus é descrito como tendo um grupo de anciãos diante dos quais Ele efetivamente está. E estes 24 anciãos efetivamente são apresentados aqui na narrativa de Apocalipse capítulo 24. Mas quem são então estes 24 anciãos? Já lá vamos. Diz ainda que eles são apresentados como estando vestidos de branco. Ora, quando nós olhamos para textos como Gálatas 3, 27, que vimos a semana passada, e Apocalipse capítulo 3, versos 4 e 18, encontramos isto. Gálatas, Paulo diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ou seja, em linguagem profética, vestes ou vestidura representa caráter. E qual é o caráter que Deus deseja que nós vistamos? É o caráter de Cristo, mais nada menos. Elias, Moisés foram homens virtuosos. Davi foi um exemplo em muitos sentidos. Daniel e José foram, de fato, verdadeiros exemplos. Mas o exemplo que Deus quer que você e eu possamos seguir é o exemplo de Cristo. Depois, em Apocalipse, no capítulo 3, nos versos 4 e 18, depois diz: mas também tens em Sardes, isto referindo-se, portanto, à mensagem à igreja de Sardes, isto para nós percebermos as tais ligações. Também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco. Mais uma vez, a ideia de vestes estarem relacionadas com caráter. Portanto, os 24 anciãos, quem são? São pessoas que, por estarem vestidas de branco, têm um caráter justo, um caráter inquestionável. O verso 18 depois diz, falando a respeito já da igreja de Laodiceia: aconselho-te a que de mim compres ouro, e depois diz vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez. Ok, portanto, percebemos que estes 24 anciãos têm um caráter digno, têm um caráter santo e que usam coroas de ouro. Vamos ver então o que é em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, as coroas significam. Estamos a falar, portanto, da mensagem de Jesus à igreja de Esmirna, a igreja que viveu o período da perseguição, do martírio. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão para que sejais provados. E tereis tribulação de 10 dias. Porém, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Na realidade, a expressão coroa
em grego é usado pela palavra Stefanos, e daí vem o nome, o Eric que está aqui tem uma filha chamada Stephanie, que quer dizer justamente coroa, não é? Ou diadema. Estevão ou Stefan é justamente o nome masculino para coroa, o que quer dizer, portanto, coroa é um símbolo não só de nobreza, mas é também um símbolo de vitória. Nós não podemos esquecer que os generais do tempo dos romanos, quando chegavam vitoriosos à metrópole de Roma, eles eram, portanto, aclamados pelo povo e recebiam uma coroa de louros que simbolizava justamente a sua vitória. E é interessante que estes homens que são descritos como tendo estando na presença de Deus, eles são justamente pessoas que têm coroas de ouro porque, de alguma forma, eles são vitoriosos. E agora vem a questão, e de onde é que são estas pessoas? Bem, não parece estar muito claro quem sejam estes 24 anciãos. Há, contudo, vamos dizer assim, uma pista que o Evangelho nos apresenta. Eu gostaria que nós pudéssemos ir ao Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu peço desculpa que eu esqueci-me de incluir isto aqui na apresentação, mas nós podemos procurar. Vamos a Mateus, capítulo 27, vamos dar uma olhada no verso 52 e 53. Mateus 27, Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. Estamos aqui, portanto, na narrativa do Evangelho de Mateus, na parte da morte de Jesus Cristo no Calvário. E Mateus faz ali uma pequena pausa e faz um parênteses dizendo o seguinte: e abriram-se os sepulcros, e muitos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vários estudiosos da Bíblia acreditam que estes que foram ressuscitados por altura da ressurreição de Jesus terão com Cristo sido elevados para o céu, como se fossem as primícias. E vale a pena recordar que, no contexto das festividades judaicas que estavam a ser celebradas na altura do assassinato de Jesus, a festa das primícias era uma das festas que era celebrada justamente naquela altura. Havia um conjunto de festas, a festa das cabanas, a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa do Pentecostes. E quando Jesus ascendeu aos céus, é interessante que justamente ele provavelmente levou consigo alguns daqueles que ressuscitaram por altura da sua própria ressurreição também. A Bíblia não entra em grandes detalhes. Se nós formos, por exemplo, ao livro de Efésios, vamos encontrar lá Paulo referindo-se também que quando Jesus, venceu o pecado, levou consigo também as primícias. E estas primícias entendemos que poderão ter sido, efetivamente, alguns daqueles que ressuscitaram e que são levados para o céu para serem apresentados diante do Pai como, o prêmio da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado. Uma parte importante tinha sido completada no processo da salvação e fazia sentido agora Jesus apresentar-se diante do universo com um grupo de pessoas que tinham vivido de forma justa na esperança da salvação que Jesus veio concretizar. E como prêmio, Jesus então agora poderia levar com legitimidade estas pessoas para o céu, porque elas efetivamente tinham vivido na esperança de verem o Messias, ou de que o Messias fosse efetivamente o seu Salvador, o remidor da sua vida. Isto, entenda-se bem, isto aqui é uma explicação que poderá ser entendida para quem seriam estes 24 anciãos. Mas nós não temos mais informações na Bíblia, nós não temos mais luz sobre este assunto. O que de qualquer das formas tenho que vos dizer, com completa honestidade intelectual com os irmãos, é que estes 24 anciãos são seres humanos como nós,
E pela narrativa, entende-se que estes seres humanos, estando no céu, tendo sido vistos por João naquele momento, então eles têm um papel também no contexto da mensagem que a visão do trono nos quer transmitir. Bom, vamos avançar um pouquinho mais e vamos regressar novamente a Apocalipse capítulo 4. E já estamos agora nos versos 6 e 7. E vamos entrar agora na parte mais estranha, diríamos até a parte mais bizarra desta narrativa. Contudo, não é porque ela possa parecer-nos estranha, fora da realidade que nós conhecemos, que ela não tenha uma bela mensagem a nos ensinar. Verso 6, diz assim: E havia, diante do trono, como que um mar de vidro semelhante a cristal. Este mar de vidro vai ser novamente mencionado mais adiante. Por enquanto, nós vamos ficar apenas com esta informação. A sala do trono é uma superfície tão grande que parece mar, parece um mar. E tem inclusive esta superfície vítrea, brilhante, provavelmente um piso impecavelmente polido, coisa de céu mesmo, não é? Coisa da presença de Deus. E então continua dizendo, semelhantemente a cristal, e ao redor do trono, e ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Estes seres viventes que são aqui apresentados levam-nos a perceber que talvez esta narrativa esteja linkada, esteja de alguma forma ligada à visão que Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, teve, onde ele vê também seres muito semelhantes àqueles que João descreve aqui em Apocalipse 4. Se vocês puderem, aliás, se vocês quiserem, porque isto não é uma questão de poder, é uma questão de querer, leiam, por favor, depois, mais tarde, após a meditação de hoje, leiam, por favor, Ezequiel capítulo 1, do verso 5 ao verso 26. E vão ver como é interessante o conjunto de informações que ali são apresentadas. Ezequiel capítulo 1, do verso 5 ao verso 26. Então, ali aparecem justamente a descrição de 4 seres, querubins, que têm uma aparência muito semelhante justamente ao dos seres que aqui são apresentados. Isto leva-nos a perceber uma coisa interessante. A expressão querubim não tem uma tradução certa. Nós não sabemos exatamente como traduzir da língua hebraica para o português a expressão querubim. Por isso, normalmente a expressão querubim é simplesmente transliterada. Se nós ouvirmos a expressão querubim em hebraico, vamos perceber que ela é muito parecida à expressão que nós temos em português. Portanto, ela simplesmente foi mudada, aportuguesada, mas a expressão é exatamente a mesma. Mas na língua acádia, existe uma palavra que é parecida com querubim, que se entende que seja, portanto, uma palavra que derivou para o hebraico, e vale a pena aqui dizer que o acádio, em relação ao hebraico, é mais ou menos como, por exemplo, o espanhol ou o italiano em relação ao português. Nós, por exemplo, podemos não entender o italiano, mas há palavras que têm uma sonoridade semelhante às da língua portuguesa. O espanhol também tem uma proximidade muito grande com a língua portuguesa, não é? Então, o acádio era uma língua que estava na mesma origem, na mesma linhagem de famílias linguísticas, e a expressão querubu ou quiribu era a expressão que era usada justamente para referir na mitologia determinados seres celestiais que os acádios, que os sumérios e que os babilônios adoravam. E estes seres eram descritos por esta palavra que quer dizer literalmente aquele que ora ou aquele que intercede. Ora, estando a falar de línguas que fazem parte da mesma família linguística, o acádio e o hebraico, é muito provável que uma tradução possível para a expressão querubim seja justamente esta, aquele que ora e aquele que intercede. Isto faz sentido porque no texto que nós vamos ler de Apocalipse capítulo 4, vamos perceber que esta provavelmente é a função destes seres que estão muito próximos do trono de Deus. Aqueles que oram e aqueles que intercedem. Mas já vamos lá chegar. Depois, no verso 7, é dito que
o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro. Não diz que eles eram um leão ou um touro, ou que eram uma águia, mas que tinham uma aparência semelhante. Muitas vezes os profetas, ao verem as realidades celestiais, por não conseguirem descrevê-las em expressões apropriadas, porque não existiam ou palavras ou imagens que fossem conhecidas da realidade humana, eles então usavam justamente esta ideia. Vi tal coisa que era parecida com isto. Então, o profeta muitas vezes lançava a mão daquilo que era o que ele conhecia da sua própria experiência cultural e vivencial para servir como uma descrição que se aproximasse daquilo que ele tinha podido ver. Mas é interessante percebermos aqui um elemento também bastante surpreendente. É que estes 4 animais, dos 4 animais ou dos 4 seres, 3 deles estão relacionados justamente com a pessoa de Jesus Cristo. Ou, na mensagem bíblica, de alguma forma, estes 3 animais estão relacionados. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Jesus, muitas vezes, também era simbolizado no sistema sacrificial como o touro ou como o bezerro que era oferecido para o sacrifício de purificação no dia das expiações pela família sacerdotal. E também Jesus é chamado o Filho do Homem, porque ele, sendo Deus, assumiu a forma humana para poder se identificar com a humanidade a quem ele vinha redimir. Portanto, de alguma forma, estes seres, visto que eles têm uma função intercessória, uma função intercessora diante de Deus, muito provavelmente o fato deles representarem de alguma maneira também figuras que aludem à pessoa de Jesus Cristo, ou do Messias, elas estão de alguma forma em sintonia com o que é realmente a sua missão diante do trono de Deus. O verso 8 vai dizer que os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. E aqui há uma coisa muito importante. Se para nós entendermos este texto de Apocalipse capítulo 4, faz-nos bem dar uma olhada em Ezequiel capítulo 1, do verso 5 ao verso 26, também seria altamente apropriado para esclarecer e ampliar a nossa compreensão de Apocalipse 4, darmos uma olhada em Isaías capítulo 6. Já vamos falar sobre isto. Isaías, capítulo 6. Se você está a tomar nota, por favor, coloque aí para ser um texto para ler e estudar em espírito de oração de uma forma mais aprofundada, para que a sua visita ao trono de Deus possa ser mais poderosa, possa ser mais transformadora. Ok? Vamos continuar aqui. Diz que estes seres, os querubins, como são aqui descritos, embora a palavra não apareça aqui na língua, no texto de Apocalipse, eles têm 6 asas, semelhantemente àquilo que é descrito dos serafins que estavam na presença de Deus, no trono, na visão do trono, que Isaías também tem, onde vê seres que estavam ao redor do trono e que tinham 6 asas e que com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os seus pés. E depois diz, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Os olhos, normalmente, no contexto simbólico da Bíblia, estão relacionados com clarividência, com compreensão. Portanto, mais um elemento interessante. São seres que têm aparência de animais que são associados à pessoa de Jesus Cristo, à simbologia de Jesus Cristo, do Messias. Eles não descansam, já vamos ver isto a seguir. Eles provavelmente estão vocacionados para um processo de intercessão e de oração e eles têm uma profunda clarividência, ou seja, eles compreendem, eles sabem. A ideia de muitos olhos representa justamente o ver, o compreender, o enxergar. O texto continua dizendo, e não têm descanso nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Reparem aqui esta ideia. Gostaria de parar um pouquinho para meditarmos brevemente sobre esta ideia de não ter descanso. Queridos amigos, neste exato instante, quantas orações estão a chegar ao trono de Deus? Já pensaram?
Se pensarmos só nos nossos irmãos na Ucrânia, que estão a viver a angústia da guerra, quantas pessoas neste exato instante não estão a orar de forma absolutamente desesperada ao Senhor, pedindo-lhe que trabalhe nas suas vidas, que os proteja, que os ajude, que lhes traga paz e conforto, harmonia mental e espiritual. Nós estamos a falar apenas de um país, mas imaginem a superfície do globo. E Deus ouve todas estas orações. Eu não sei e nem quero dizer que estes seres que aqui são descritos são os telefonistas de Deus. Seria muito, muito simplista dizê-lo. Mas estes seres, de alguma forma, me ajudam a perceber que diante do trono de Deus, a minha oração não fica numa lista de espera. Diante do trono de Deus, meus queridos amigos, e nós vamos ver isto mais adiante quando estudarmos o capítulo 7 e o capítulo 8 de uma forma especial, diante do trono de Deus, as orações não ficam em secretária eletrônica, à espera de serem atendidas por Deus, porque Deus efetivamente tem a capacidade de atender, de responder e de ouvir a oração de cada um dos seus filhos. Mais ainda, Deus tem prazer nisto. Na próxima semana nós vamos entender porque que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Qual é o simbolismo bíblico que nos dá esta garantia de que Deus tem prazer em ouvir a nossa oração? Mas a ideia destes 4 seres a mim traz-me um profundo conforto, sabendo que eles não cessam, eles não param de trabalhar, eles não têm descanso, porque, de fato, em cada instante existe alguém que está numa situação de emergência e que precisa efetivamente da atenção do soberano do universo. Quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que Paulo nos convida a orarmos sem cessar. Então, efetivamente, Deus tem que ter um sistema de recebimento de orações e de processamento de orações muito eficaz, muito eficiente. Não quero especular sobre isto, mas, de alguma forma, este aspecto da visão me dá a garantia, a mim, pessoalmente, a garantia de que, de fato, Deus tem completa atenção para todos aqueles que, em humildade e sinceridade, buscam o seu trono de glória. Amém por isso? Amém. Louvado seja Deus. Bom, mas o texto continua e vamos avançando já em direção à parte final. Reparem que aqui estes anjos, eles proclamam a santidade de Deus. Já vimos, portanto, que a santidade de Deus reside no perfeito equilíbrio entre a misericórdia e a justiça. Por isso é que Deus é aqui aclamado 3 vezes como santo, porque a sua perfeição neste aspecto é absolutamente insuperável. O verso 9 diz então: e sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. E o verso 10 agora, estamos já no finalzinho mesmo da visão, e diz: e os 24 anciãos juntam-se também a esta adoração. Não eram só os 4 seres, mas eram também os 24 anciãos. E eles vão fazer 3 coisas. Eles vão se prostrar diante daquele que está sentado sobre o trono. Prostrar-se implica em demonstração de completa humildade, de completa reverência. Não existe nenhuma restrição no reconhecimento de que Deus é o Senhor do universo, de que Deus é o Senhor da vida daquelas pessoas que ali estavam, por mais nobres que elas fossem. Depois, o texto diz: e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos. Adorar implica, diríamos assim, em algo que tem que ver apenas com a condição humana. Reparem que a adoração é alguma coisa que é inerente ao ser humano. Todos nós precisamos adorar algo ou alguém. Todos nós precisamos de alguma maneira satisfazer esta que é uma necessidade. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos jogadores de futebol, atores de cinema, cantores, pessoas que às vezes têm uma vida terrível e miserável, morrem cedo, uma vida trágica com montes de problemas. E quando nós adoramos, aquilo que nós adoramos de alguma forma nos transforma. E nós nunca vamos acima do objeto da nossa adoração e da nossa veneração. Por esta razão,
É que Deus pede a você e a mim que nós possamos adorá-lo a Ele, porque Deus é infinito, é incomensurável. Deus não tem comparação em termos de sabedoria. Deus é perfeito, santo, justo e bom. Por isso, se existe um modelo que nós possamos venerar e reverenciar, é a pessoa de Deus. Quando eu adoro um jogador de futebol, ou quando eu admiro um cantor de rock, eu vou começar a imitá-lo. Mas muitas vezes essas pessoas são tristes e lamentáveis exemplos de vida. E o que é que eu estou a fazer com a minha existência? A atrelá-lo a algo, diríamos assim, que é pobre, decadente e mau? Entendem? Por que que também nos mandamentos, nos 2 primeiros mandamentos, Deus disse: não façam imagens de escultura, não adorem ídolos? Por uma razão muito simples. É porque a nossa imaginação é muito mais versátil na capacidade de criar a imagem moral de Deus do que uma estátua, por mais bem esculpida que seja, poderá representar o Criador, o Deus que nós adoramos. Porque ao representarmos Deus de uma forma física, nós vamos estar a estabelecer para o adorador um limite para o qual a adoração nunca vai subir a um nível superior à estátua ou à representação artística que se fizer da divindade. É por esta razão que as grandes religiões da antiguidade acabaram, muitas delas, por decair para formas grotescas de adoração, onde havia a prática de imoralidade, de assassinato, de prostituição, de oferta de sacrifícios humanos, oferta inclusive de crianças recém-nascidas a determinadas divindades que se acreditavam que exigiam este tipo de sacrifícios. Isto tudo por quê? Porque a representação física de Deus inevitavelmente vai rebaixar a imagem do próprio Deus, porque mentalmente nós temos uma capacidade superior de compreender Deus e de visualizar a sua santidade, a beleza do seu caráter, que nenhuma estátua conseguirá reproduzir. Entendem? Pesando ainda o fato de que, por mais que espiritualmente nós possamos entender Deus, ainda assim, na eternidade seremos surpreendidos com outros aspectos que não conhecíamos do caráter de Deus. E isto é surpreendente. Bom, mas o texto está praticamente na sua parte final e diz ainda que os 24 anciãos lançavam as suas coroas diante do trono. Lembram-se há instantes de dizermos que as coroas eram um símbolo de vitória? Por que é que os 24 anciãos lançam o símbolo da sua vitória diante de Deus? Porque a vitória não foi deles. A vitória é do próprio Deus. A vitória, na realidade, foi alcançada e conquistada pelo personagem que nós vamos estudar na próxima semana, que é o Cordeiro. Mas sobre este assunto falaremos na próxima semana. O verso 11 diz então: digno é o Senhor, isto era o que proclamavam, portanto, os 24 anciãos, digno é o Senhor, nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas para a tua vontade e por tua vontade existiram e foram criadas. A expressão glória e honra e poder tem um significado interessante. Nós já estamos com o nosso tempo avançado e não vamos ver estes textos, mas quem estiver a anotar, eu gostaria que pudesse, por favor, fazer esta anotação. Glória, a conexão espiritual de glória está relacionada com Êxodo capítulo 33, versos 18 e 19. Eu vou contar rapidamente. Moisés está no alto do Monte Sinai. Êxodo 33, versos 18 e 19. Há 40 dias que Moisés está na presença de Deus. Ele não come, não bebe. O estar na presença de Deus faz com que ele tenha todas as suas necessidades físicas e fisiológicas absolutamente satisfeitas. Eu até imagino que talvez Moisés nem precisasse respirar, porque ele estava na presença de Deus. Mas, em determinado momento, Moisés diz: Senhor, por favor, mostra-me a tua glória. E Deus responde-lhe da seguinte forma: eu farei passar diante de ti toda a minha misericórdia,
toda a minha bondade, e terei misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Deus respondeu a Moisés, que tinha pedido para ver a glória de Deus, dizendo-lhe: eu vou fazer passar diante de ti a minha bondade, a minha misericórdia e a minha benevolência. Para Deus, glória é a mesma coisa que bondade, misericórdia e benevolência. Por isso, quando se reconhece a glória de Deus, estamos a falar da sua misericórdia. Se existe alguma coisa que Deus se orgulha no seu caráter, é de ser misericordioso. Até porque esta é a característica mais importante do caráter de Deus para nós. Porque se Deus não fosse misericordioso, nós não teríamos nenhuma chance de vencermos o pecado ou de vivermos para todo sempre. Depois, existe também a expressão honra. Os 24 anciãos reconhecem que Deus é digno de honra. E como é que nós mostramos honra a Deus? Quando é que nós reconhecemos que Ele é digno de reverência? Através da obediência. Através da obediência aos mandamentos. E aqui, perdoe-me aqueles que nos estão assistindo e que sabem que nós somos adventistas do sétimo dia. Não quero voltar a centrar a nossa discussão ou o nosso estudo apenas no quarto mandamento. Mas é verdade que é significativo o fato de que o quarto mandamento reproduz todos os conceitos associados à adoração. No quarto mandamento que diz que lembra-te do dia de sábado, eu reconheço que Deus é o meu Criador, eu reconheço que Deus é o meu Salvador, eu reconheço que Deus é o meu Redentor. Por quê? Porque Ele é o Criador do mundo, é Ele que nos salva, é Ele que nos redime. A adoração é algo que nos coloca numa relação de obediência, numa relação de reverência, numa relação de reconhecimento de quem verdadeiramente o Senhor é. E depois o texto termina dizendo: digno é o Senhor de receber o poder. Por quê? Porque o poder é inerente na pessoa de Deus. Não existe nenhuma fonte de força, de energia, que não esteja dependente de Deus. A matéria que trouxe à existência o átomo ou a luz procede da pessoa de Deus. O universo veio a existir porque Deus assim determinou. As coisas que existem e mantêm-se porque Deus assim o deseja. Nós, neste exato instante, estamos vivos, o nosso coração bate, o nosso cérebro funciona, o nosso metabolismo está em ação. Por quê? Porque Deus assim permite. Porque se Deus quisesse, Ele tirava-nos da tomada e imediatamente nós nos desligávamos e deixávamos de existir. Esta é a razão pela qual Deus é digno de ser reconhecido como o Ser Todo-Poderoso. Mas reparem que estes três nomes, ou estes três títulos que são atribuídos a Deus, estão intimamente relacionados com as principais características de Deus. Poder, onipotência, honra tem que ver com santidade e glória tem que ver justamente com o seu caráter, com o seu amor por nós. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Onde é que isto está? 1 João 4, 8. Queridos irmãos e prezados amigos, estivemos por alguns instantes no assombroso lugar que é o centro do universo, na presença de Deus. A pergunta que cada um de nós neste momento precisa responder é: ao estarmos na presença de Deus, de que forma isto impacta a espiritualidade? Quando eu estou na presença de Deus, o que eu compreendo de mim mesmo? Isaías, quando se viu na presença de Deus, disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Deixem-me contar-vos uma pequena experiência. Há uns anos atrás, a nossa filha mais nova e eu estávamos a lavar o carro, preparando-o para o sábado. Tínhamos lavado na garagem exterior do prédio onde morávamos e depois fomos aspirá-lo. Mas o local onde havia um ponto de luz era dentro da garagem e a garagem era escura. E então aspirámos o carro e a certa altura a Aline diz assim: pai, o carro está todo aspirado, está limpinho. Eu disse: filha, não é bem assim. Vamos fazer aqui uma coisa. Vamos pegar uma lanterna e vamos ver os detalhes.
e percebemos que quando acendemos a lanterna, havia uma série de fragmentos que inicialmente eram invisíveis, nós não os conseguíamos ver, mas que agora, à luz mais intensa, nós podíamos perceber que precisavam realmente ser alvo de uma ação, precisavam ser aspirados. Quanto mais perto nós estamos do Rei do Universo, o Senhor da Glória, mais claramente percebemos a nossa necessidade de sermos transformados pelo seu poder para a honra e glória do seu nome e para a honra também do seu próprio caráter. Querido irmão e amigo, se você, quando olha para você mesmo, se enxerga como uma pessoa até boa, uma pessoa, você tem a seu respeito uma boa opinião, não quero que você tenha uma baixa autoestima, mas gostaria de convidá-lo a visitar o trono da glória, para perceber como talvez ainda existe um trabalho muito interessante que Deus pode fazer no seu coração, assim como Ele está a fazer no meu coração também. Que Deus o abençoe, que o Senhor o fortaleça. É a minha oração nesta noite. Amém.